castelo forte é o nosso Deus. Estarei falando sobre João, capítulo de número 1. Peço que você acompanhe a leitura. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, do verso 1 até o verso de número 29. Evidentemente, observando os detalhes do texto. Quando João escreve este capítulo, ele está escrevendo de maneira diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, uma vez que os três primeiros eles têm um foco muito mais narrativo. E aqui João está escrevendo praticamente para alcançar os gentios, os gregos. E a linguagem dele ela é até uma linguagem até um tanto filosófica, quando usa a expressão logos, verbo, né, que não é uma linguagem comum a referir-se a alguém. Então, você esteja atento aí à leitura da palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava com Deus, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta para aqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Leiamos juntos? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos-te, ó Deus, que venha falar ao nosso coração pela Tua palavra e pela iluminação do Teu Santo Espírito. Deus, usa as nossas vidas para a Tua glória e para o Teu louvor, e para a edificação do Teu povo, para a conversão de pecadores, para
o enriquecimento da graça de cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós todos sabemos que nosso corpo ele possui órgãos que são vitais e órgãos que não são vitais. Se você perder a sua mão, evidentemente não vai ter problema de perder a sua vida. Mas se alguma parte visceral ou alguma parte que trabalha o aspecto respiratório, pulmonar, o aspecto circulatório se comprometer, dentre eles o nosso coração, evidentemente você poderá sofrer grande perda com isso, perder a sua própria vida. Irmãos, a Bíblia ela nos apresenta elementos vitais, ou seja, pontos centrais os quais nós devemos fundamentar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Às vezes nós olhamos muito mais para os aspectos periféricos, e os periféricos, na verdade, eles podem até ser importantes, mas eles não são a essência. E me parece que o apóstolo João, ele quer nos apresentar a essência. E se eu pudesse pensar na questão da vida cristã, a vida cristã essencialmente está centrada em Cristo. A vida cristã essencialmente está centrada no Evangelho de Cristo. E por mais que nós tenhamos as mais variadas doutrinas e ensinos que têm a ver com o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento da fé, o ponto central sempre será e sempre foi Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós podemos fazer algumas perguntas baseadas nessa questão, verdades vitais sobre Jesus, o Cristo, em João, capítulo de número 1. Afinal de contas, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Esqueça dogmas, esqueça aspectos eclesiásticos, esqueça aspectos administrativos. Quem é Jesus para você? O autor, irmãos, do livro, ele se identifica como aquele que é o discípulo a quem Jesus amava. Ele foi testemunha ocular do ministério de Jesus. E há grandes evidências que tenha sido o apóstolo João, chamado de o discípulo amado. João morreu, irmãos, no final do século I, evidentemente 100 anos, um século ao finalzinho do século I. Provavelmente o livro tenha sido escrito entre o ano 90 e o ano 100, segundo estudiosos. Quais alguns temas importantes que nós destacamos no livro de João? João quer apresentar Jesus Cristo e um Jesus encarnado, o Messias encarnado, e apresentar Jesus como aquele que é enviado do Pai, aquele que Deus envia. Qual o propósito do livro de João? Se você já leu o livro todo, se não leu, recomendo que leia. Ele tem um propósito de chamar a atenção para a pessoa de Jesus Cristo e a fé centrada em Cristo. E assim, irmãos, o propósito é chamar a atenção para que nós possamos saber quem é Jesus. Evidentemente, diferente de nós, muitas vezes nós temos grandes crises acerca de quem nós somos. Nossa crise de identidade, às vezes, precisa de elementos externos, psiquiatra, psicólogo, um terapeuta, um pastor, um conselheiro, ou alguém de fora para nos ajudar a saber quem nós somos. Evidentemente, quando nós não sabemos quem nós somos, nós temos grande crise de autoestima, de percepção de nós mesmos no espaço que nós estamos. E uma das coisas, irmãos, que a Bíblia quer que nós saibamos é quem nós somos na perspectiva de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos, capítulo de número 12, que nenhum de nós deve pensar nem a quem e nem além daquilo que a graça de Deus repartiu a cada um de nós. Isso nos faz pensar que Jesus é alguém também que sabia quem ele era. Jesus sabia muito bem quem ele era. E a grande questão é se nós sabemos quem ele é. E ele faz questão, João faz questão de apresentar-nos um Jesus que reiteradamente está dizendo quem ele é.
E às vezes até sendo confundido com alguém que era seguidor dele. João capítulo 4, verso 10, Jesus fala assim, eu sou. E ele usa várias vezes a expressão eu sou. Ele diz, eu sou a água viva. Não é aquela água viva que você vai no mar, ela esbarra em você e você fica todo queimado. Jesus é a água que dessedenta a alma. E essa expressão é tida no momento que Jesus está conversando com a mulher samaritana que está à beira de um poço tirando água, ele pede a água e lhe dirige a palavra dizendo, eu sou uma água que você, se você provar, você vai tomar e você não vai ser mais, não vai ter mais sede. Ele se apresenta como essa água que entra na nossa alma e profundamente produz tudo aquilo que homem nenhum consegue produzir. Denominação nenhuma consegue produzir. Segmento filosófico, religioso, nenhum consegue produzir, porque a água que ele tem, ela dessedenta a alma. Jesus se apresenta, irmãos, como em João capítulo 6, como o pão da vida, o pão vivo que desce do céu. Eu não sei se você é como eu amo pão, eu gosto muito de pão. Meu pecado é o pão. Eu estou, nesses dias que a minha esposa está longe, eu não estou comprando pão. Né? Porque o pão, para mim, é um elemento tentador. É o pão com carne, um pão com carne moída, um pão com manteiga, um pãozinho fresquinho. O que foi, Caio? Caio está assim. Irmãos, mas Jesus não é como esse pão que eu como e o tempo todo eu preciso comer dele, eu tenho que até me distanciar dele. Jesus é esse pão vivo, o alimento que desce do céu. O alimento que sacia, não é o nosso estômago, sacia a nossa alma. Jesus, irmãos, capítulo 7, 38, fala que ele é a fonte que faz jorrar em nós a vida. João capítulo 8, verso 12, Jesus, nessa autopromoção, nessa autodivulgação, ele está dizendo que ele é a luz do mundo. Nós lemos aqui, no momento da confissão, João capítulo 8, 24, Jesus diz, eu sou. Uma referência, inclusive, ao livro de Êxodo, quando ele diz a Moisés, quando há um questionamento de Moisés, Senhor, quando me perguntarem quem é o Senhor? O Senhor disse para Moisés, diga a todos quantos precisarem, a Faraó, que o eu sou o enviou a vós outros. Jesus é. Jesus é. Jesus é. Jesus, irmãos, é aquele que se identifica como o bom pastor. Evidentemente, quando se fala de pastoreio, é um pastoreio espiritual que apacenta. Salmos 23 traz a ideia de Davi, uma metáfora que ele, Davi, pastor, mas ele fala, o Senhor é meu pastor, e eu sou uma ovelha do seu pasto. Jesus é esse pastor maior. Jesus, irmãos, é o bom pastor que se sacrifica pelas ovelhas. Jesus, ele se apresenta em João capítulo 11, quando há uma crise absurda, porque um amigo dele morre. E a morte de Lázaro, seu amigo, traz conflito, traz angústia, sofrimento. Marta e Maria angustiadas, nosso irmão morreu, talvez o arrimo da família morreu, a fonte de renda, a figura masculina foi embora. E Jesus aqui, irmãos, depois de alguns dias, chega na casa, ressuscita Lázaro, e a Bíblia fala que ele se apresenta como ressurreição e vida. Então, percebam, irmãos, que Jesus está dizendo, eu sei quem eu sou. Ele, o tempo todo, no livro de João, eu sei quem eu sou. João capítulo de número 10, 14, João capítulo 14, 6, talvez uma das expressões que nós mais conhecemos e declaramos sobre Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, então, tudo isso ele diz que era, e é interessante que na cruz
tentaram diminuir Jesus. Porque quando Jesus foi crucificado na cruz, eles escreveram ali, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, concentrando a autoridade e o poder de Jesus aos judeus. Mas Jesus não era só rei dos judeus. Jesus não era só aquele que, de forma irônica, de forma de deboche, é apresentado como rei dos judeus. Lamentavelmente, aqueles que escreveram, por mais que conhecessem os dados das Escrituras, e principalmente o Saltério, os Salmos, talvez tivessem se esquecido do Salmo de número 113, 4 a 8, que fala assim: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Talvez eles esqueceram disso. E talvez porque esqueceram, porque Jesus é rei dos judeus. Talvez esqueceram parte do Saltério, Salmos 86, 9, que diz: todas as nações que fizestes virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus. Salmos 86, verso 9, como nós cantamos aqui: grandes são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Nós cantamos, mas naquele momento que Jesus foi crucificado, agiram com certo deboche, desdém. Ele não é isso tudo. Ele é apenas o rei dos judeus. Irmãos, que maravilha saber a respeito de Jesus, além dessa descrição lá que foi trazida quando Jesus foi crucificado. Que bom a gente saber disso. Que bom a gente saber que Jesus vai além disso. Que bom sabermos a respeito daquele que ele mesmo diz aquilo que ele é. Que maravilha! Sabemos que o Espírito Santo traz a nós a revelação de fato de quem Jesus é, de quem ele é, sem nenhum tipo de confusão, sem nenhum tipo de mal entendido. É por isso que entendo que a base, o ponto central no livro de João está no capítulo de número 1. Muito do que trouxe aqui está descrito a partir do capítulo de número 4. Mas no capítulo de número 1, nós podemos identificar exatamente todo embasamento, quem ele é. E me parece que cada dia que passa, por mais que nós saibamos alguns fundamentos da vida cristã, nós precisamos fortalecer esses fundamentos, sabendo quem é Jesus, a quem seguimos, a quem servimos. Primeira coisa, irmãos, que nós podemos identificar, João capítulo de número 1, verso 1, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, a primeira afirmação categórica que quero que você entenda: Jesus é Deus. E 3 aspectos são descritos aqui. Primeiro, ele é pré-existente. A sua pré-existência significa, no princípio, era pré-existente. Segundo, ele é coexistente, estava. Coexistente, existe junto com. Terceiro, ele era, novamente, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era identificação, similaridade, o próprio. Sendo assim, irmãos, nós temos a descrição que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E por ele ser Deus, nós podemos conhecê-lo como ele é, como Deus que ele é. Gosto muito de Colossenses, capítulo de número 1, verso 15 a verso 23, quando o apóstolo Paulo fala de Jesus, e me parece que nesses últimos tempos uma canção do grupo Sola tem trazido essa mensagem poderosa de quem Jesus ele é.
E ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, nada está fora do controle e do poder de Cristo. Ele é a cabeça do corpo. E ele fala, a igreja tem o corpo. O ponto essencial é que nós temos a cabeça que é Cristo. A nossa cabeça não é aquele que está em Roma. A nossa cabeça não é aquele que está na presidência do Supremo Concílio da nossa igreja. A nossa cabeça não são os presidentes de conselho. A cabeça é Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Fala, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. É o primeiro que ressurgiu de entre os mortos. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós estamos identificando Jesus como Deus. E é por isso que você tem que se questionar, será que eu estou conhecendo Jesus como Deus de fato? E aí as Escrituras nos chamam a atenção o quanto devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso intelecto, de todo o nosso coração. Jesus é esse, irmãos. Se fala que se identifica como Deus. Nele está a plenitude do Pai. Olha só que coisa linda. Nele está a plenitude. A expressão plenitude vem do grego pleroma. Pleroma, full em inglês, cheio. Cheio. Jesus, ele tem toda a plenitude do Pai. Então, se você quer conhecer o Pai, você tem que conhecer a Cristo e saber quem é esse Cristo que você serve, quem é esse Cristo que você segue. E diz lá em Colossenses, capítulo de número 1, do verso 15 ao verso 23, agora o apóstolo Paulo fazendo dessa reiterada apresentação de Jesus, tal qual João, Paulo está dizendo, ele reconciliou consigo todas as coisas. Reconciliou, irmãos, porque houve quebra. Reconciliou porque houve pecado. Reconciliou porque houve interrupção. Reconciliou porque ele traz de volta. E diz, ele nos reconciliou por meio da sua morte. A sua morte foi o caminho da reconciliação. Então, a primeira identificação vital que você tem que saber que Jesus é Deus. E se, porventura, Jesus está ficando fora da nossa vida, Jesus está ficando fora do seu radar, não é prioritário nas suas relações, na sua comunhão, é sinal que Jesus, como sendo Deus, está fora da sua existência. E o quanto nós precisamos entender isso, a seriedade disso. Segundo, Jesus se manifesta como vida. E a língua grega é muito interessante porque ela faz uma distinção entre bios e sutério. Bios, biológico, ser vivo, e sutérios, uma vida que vai além do aspecto biológico. A vida que vem de Deus. E aí, quando as Escrituras querem nos ensinar sobre esse Jesus que o texto vai apresentar-nos como vida, vai apresentar não como bio, mas como sutérios. Biológico, as cargas genéticas e hereditárias que trazemos, nós somos criacionistas de Adão, primeiro ser humano posto nessa terra, e que vem até chegar aos seus pais, onde tem identificação de aparência, questão sanguínea, questões de cor, de pele. Essa é a nossa herança física, biológica. Mas a herança espiritual, irmãos, lamentavelmente, nós a perdemos quando Adão pecou contra o Senhor. E é por isso que, no texto de João, sabemos que João está apresentando aos gentios, e nós somos os gentios do mundo contemporâneo, ele fala no verso 4, a vida estava nele. A vida estava nele. Embora o verbo aqui está no passado, mas Jesus, Hebreus 13, 8, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então a vida não estava nele, a vida está nele.
E porque a vida está nele, irmãos, é algo intrínseco, indissolúvel, inseparável, a vida em plenitude só pode ser encontrada em Cristo. Jesus é vida, que vai além da vida temporal, pois a vida que ele nos oferece é eterna. E no capítulo de número 11, para evidenciar isso, é descrito, portanto, a morte de Lázaro, o amigo de Jesus, que morre, mas recebe a graça da ressurreição. E a afirmação categórica de Jesus, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, será que nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa fé nesse que se revela como sutérios? Nesse que se revela como a vida? Ele se apresenta a nós como essa vida, que vai além do aspecto temporal, que vai além do aspecto biológico, das cargas genéticas que nós trazemos. A vida espiritual que o Senhor nos oferece por meio de Jesus. Ele fala: eu sou a vida. Terceiro, irmãos, João quer nos mostrar que Jesus se revela como a luz. Parte B do verso 4, depois verso de número 7, quando parte B do verso 4, ele diz: a vida era a luz dos homens. Verso 5, a luz resplandece nas trevas. Verso 7, esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Explicando, João está falando de Jesus, mas abruptamente entra a figura de um outro João, o João Batista, que foi o precursor do ministério de Jesus. E João Batista aqui é confundido como um profeta, como um sacerdote, e os escribas e anciãos estavam todos impressionados com a expressão de João Batista, porque ele sai fora da curva, ao invés de estar no templo, ele está no deserto. Ao invés de estar no luxo do templo, dos aparatos litúrgicos, ele está pregando no deserto. E a multidão está ouvindo o que João tem a dizer. A multidão está afluindo para o deserto, para o que João tinha que dizer. E isso intriga os fariseus, isso intriga os sacerdotes, lembrando que o sacerdócio tinha perdido todo aquele viés litúrgico, de fato, do Velho Testamento. Manteve-se uma tradição, mas perdeu-se a vida. É por isso que Deus, às vezes, quebra alguns paradigmas, porque Ele quer que nós estejamos na essência, e a essência é Ele. E aqui, irmãos, Jesus nos mostra, João nos mostra que essa correção advém quando o próprio João é questionado se ele era a luz. Não, eu não sou a luz. A luz não está em mim e eu não sou a luz. Eu não sou nem Elias, e ele fala: eu também não sou profeta. Não se esquivando, mas João sabia de fato quem ele era e o que ele tinha que fazer. Mas, irmãos, essa confusão, ela continua de maneira que o apóstolo João está citando João na sua apresentação, mas, ao mesmo tempo, está reforçando quem Jesus diz que era, e no decorrer do Evangelho de João nós temos as afirmações de Jesus, quem ele era nesse aspecto. Jesus é a luz. Jesus é a luz. Contraste em relação à luz são as trevas. Contraste em relação à luz é a escuridão, é breu. E nada melhor do que a luz para clarear o nosso caminho. Irmãos, é interessante que ele fala da luz de maneira particular e de maneira global. Particular, quando ele fala assim: a luz, Jesus é a luz dos homens. Descrição, verso 9, quando diz aqui, a verdadeira luz que ilumina ao mundo, ilumina a todo homem. Pega um pouquinho. Você está andando na luz? Você conhece a luz? Porque a luz está aí para brilhar. De maneira particularizada, individualizada.
para iluminar as trevas do nosso coração, para iluminar o nosso caminho, para dar sentido de existência. A luz é vida. Eu tenho aprendido, desde quando iniciou essa pandemia, e com a ajuda aí das irmãs Suécia, Geralda e outras mais, a mexer com planta. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que algumas plantas, se você não expõe elas à luz, elas ficam mirradas, elas atrofiam, elas não crescem. E que as plantas, até as plantas precisam da luz do sol para poder crescer. Certa vez a minha filha Sara passou mal e levamos ela ao médico e, por incrível que pareça, o diagnóstico do médico foi: olha, você está precisando, sabe o quê? Tomar sol. Você está passando mal porque você não toma sol. Irmãos, a luz é vida. A luz é vida. A luz remove as trevas. E de maneira particularizada, ele está dizendo assim: Jesus é essa luz que sabe onde estão as nossas doenças. Jesus é aquele que sabe quais são as nossas fragilidades emocionais, espirituais, morais, que nos enfraquecem. Jesus é esse que se revela como a luz, não somente na particularidade de cada um de nós, lá no cantinho da nossa casa, quando a gente está num estado de angústia e de sofrimento, mas Jesus é aquele que revela-se como luz também para a coletividade. E a coletividade aqui, usando a expressão cosmos. Cosmos. Uma leitura do que a Bíblia nos ensina sobre cosmos, 3 perspectivas: mundo, pessoas; segundo, mundo, obra da criação, universo criado; terceiro, mundo, sistema pecaminoso. E para esses 3 mundos, para as pessoas, ele se revela como luz. Para esse mundo caído, ele se revela como luz. Para o sistema pecaminoso, contaminado pelo pecado, ele se revela como luz. Então, de maneira coletiva, o texto está nos apresentando Jesus como o problema da humanidade. Ele é a solução, tanto para o indivíduo quanto para o grupo, tanto para um quanto para todo mundo. Irmãos, e quantas vezes nós estamos dizendo assim, como quem diz: eu não quero andar na luz, eu não quero a luz, eu já me abasteci demais da luz. Ou quantas vezes, irmãos, na coletividade nós preferimos andar nas trevas, e hoje o mundo cada vez mais caminha longe de Deus, com as suas filosofias, com seus ensinos, que certamente não permitirá com que consigam ver a luz, se permanecerem desejando estar nas trevas. Em Lucas, capítulo de número 10, verso 51, o maior desejo do cego Bartimeu é que ele pudesse ver. Sabemos desse momento, onde a Bíblia nos apresenta acerca de um cego, e que Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu faça com você? O que você quer de mim? A pergunta é retórica, porque a pergunta tem a ver com as nossas vidas. O que nós queremos de Jesus hoje? Gênio da lâmpada? Jesus, eu quero um carro novo. Jesus, eu quero um namorado novo. Jesus, eu quero uma namorada nova. Jesus, eu quero trocar. É isso? A fala do cego, a resposta a Jesus foi: Jesus, eu quero ver de novo. Dando a ideia que talvez em algum momento da história ele pudesse ter tido a possibilidade de ver, de ter uma visão correta. Irmãos, Isaías profetizou, capítulo de número 9, a partir do verso 6, quando ele fala que de maneira coletiva o povo experimentou
a coletividade estava em trevas, mas há uma promessa, uma profecia de que a luz haveria de vir. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Agora nós temos a luz, mas antes havia trevas, permitindo que na coletividade, a humanidade como um todo andasse nas trevas. Irmão, Jesus é luz. Jesus é que traz luz à particularidade das nossas vidas. Jesus é a luz que clareia as trevas do nosso coração. Jesus é a luz que ilumina a nossa jornada. E quem anda com Ele não anda em trevas. E as Escrituras nos ensinam, irmãos, que Salmo de número 27, verso 1, se você se lembra. Quem se lembra? Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz. O salmista diz, Senhor, o Senhor é a minha luz. Ele fala a seguir, o Senhor, por ser a minha luz, é a minha salvação. No Salmo de número 13, 3, Davi também faz uma petição. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Senhor, traz luz, para espiritualmente não estar no sono da morte. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um mundo que exige de nós muitas certezas, muitas convicções, mas a nossa maior certeza, ela se dá somente quando nós estamos na luz. As nossas maiores convicções se dão quando nós estamos na luz. E é por isso que, quando João fala de Jesus, ele é aquele Jesus que ilumina o homem, mas é o Jesus que ilumina a família, que ilumina uma igreja, que ilumina uma cidade, que ilumina uma nação, como iluminou, através da reforma protestante, uma Alemanha caída na idolatria e na religiosidade pagã, como iluminou a Escócia, no meio dos conflitos dos reinos, como iluminou a Irlanda, como iluminou a América por muitos e muitos anos, como iluminou reis e autoridades, como iluminou pessoas que pudessem ser diferenciadas, porque andaram na luz, porque viveram na luz. E porque essa luz vindo sobre eles trouxe graça, não somente para o indivíduo, mas também para todo um contexto geral. Quarto, Jesus revela como graça. Jesus revela como graça. Verso de número 14, ele fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Cheio de graça. Depois João vai dizer um pouquinho mais à frente, dando testemunho a respeito dele, ele diz que nele havia plenitude e graça sobre graça. Esse Jesus que nós temos conhecido, esse Jesus que nós estamos buscando, estamos servindo, a sua encarnação, irmãos, é a encarnação da graça. Então, olhar para Jesus é olhar para o presente. Eu gosto de usar, às vezes, a expressão em inglês, gift. Estou oferecendo um gift, um presente. Então, olhar para Jesus é olhar para o presente de Deus a nós. A sua encarnação, portanto, é a encarnação da graça. Quando ele se fez homem, mostrou favor aos homens. Quando ele se fez homem, ele veio alcançar essa humanidade caída. Aí João, capítulo de número 1, verso 10, ele vai trazer para nós esta descrição. Estava no mundo, em um sistema pecaminoso caído. Jesus foi oferecido como um presente para um mundo caído. Um mundo distante de Deus, averso a Deus, mergulhado no pecado, na corrupção,
na ausência de santidade, na ausência de comunhão com Deus, a esse mundo caído, Deus, eu quero dar um presente para vocês. Esse presente, irmãos, é Jesus. Esse presente é traduzido naquilo que você tem em suas mãos, o Evangelho. Esse presente é essa graça que nos é dada por meio da ação do Espírito Santo. Sem ele, o qual nós não estaríamos aqui. Porque ele convence que você é pecador, mas também compunge seu coração para te aproximar de Deus com o coração arrependido, quebrantado, ainda que ele saiba que você vai pecar de novo, mas ele te traz de volta a comunhão com ele. Isso é graça, isso é Evangelho. Jesus é essa graça, que nos foi oferecida nesse mundo hostil, que não tem nada em absoluto de bom para nos oferecer. E que talvez hoje, por conta da perca da força do poder do Evangelho, muitos casais estão dizendo: eu não quero pôr um filho no mundo para sofrer o que o mundo está oferecendo a ele. E diga-se de passagem, casais, inclusive cristãos. Eu não quero ter filho para não sofrer. Mas esquecem, irmãos, que nós temos o Evangelho, a palavra de Deus. E aí, quando nós esquecemos disso, nós esquecemos que o mundo sempre esteve caído e sempre esteve morto depois que o pecado foi introduzido. Vai intensificar mais, mas Jesus continua sendo a graça que nos é oferecida, o presente que nos é oferecido nessa geração. Jesus é esse, irmãos. E que, ainda que nesse mundo hostil, a descrição do verso de número 10 e 11 diz que houve aqueles que não o conheceram. E o verso 11 fala: não conheceram e nem receberam o presente. Quem tem compromisso com o Evangelho, da palavra de Deus, quem busca conhecer o Evangelho, todos os dias recebe esse presente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, renovam-se presente todo dia. Todo dia. E todo dia a reafirmação de Deus, nos possibilitando estarmos vivos e dizendo: eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. Isso cessa quando a bio cessa. A vida biológica cessou, não tem mais o que fazer. Ao homem é ordenado morrer uma única vez. Depois disso, vem juízo. Irmãos, se por um lado, aos que rejeitam o presente, aos que recebem. E quando recebemos esse presente que vem de Deus, ele não vem numa perspectiva de um poder humano. Porque a descrição de João, apresentando Jesus, quando ele usa uma mudança de conteúdo, uma mudança de direção, teve gente que rejeitou, teve gente que não quis, teve gente que abandonou, teve gente que não quer nem saber. Mas, a todos quantos o receberam, e deu poder para ser filho. E é um status que custou um preço muito alto. O preço muito alto foi o preço do sangue de Jesus. O preço pelo qual Deus pagou para você se tornar filho é o sangue do Filho dele. A todos quantos o receberam, tem esse poder que ninguém tira, que político nenhum tira, que autoridade nenhum tira, que pessoa nenhuma tira, porque foi Deus que nos deu, foi Deus que deu, não foi ninguém que te deu. Isso não é comprado com dinheiro, com herança, com status, com nada. Isso é comprado com o sangue precioso de Jesus. Foi Jesus que nos tornou filhos. E porque nós somos filhos, irmãos, isso muda tudo. É por isso que
É graça. Nós recebemos o presente, nós temos o presente na nossa vida, o maior presente que alguém possa ter, inimaginável. E nas parábolas que Jesus mesmo conta, quando alguém encontra um tesouro como esse, abre mão de tudo para tomar posse desse presente. E às vezes nós podemos estar nos enganando, pensando que são outros caminhos. Não, o presente é Jesus. E aqui, irmãos, esse presente não é por conta da nossa filiação geracional. É por conta da filiação que vem da vontade de Deus e não dos homens. A filiação que vem na declaração de amor que Deus faz conosco na Missio Dei, em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou, Deus ama. E porque Ele ama, Ele dá o presente. João está dizendo, Ele é a graça, e Ele está pleno de graça, Ele é cheio de graça, e é graça sobre graça. Irmãos, é o presente. Ninguém tira mais da gente esse presente. Ninguém tira de nós esse presente. Você pode perder saúde, pode perder dinheiro, pode perder amigos, pode perder posições, mas esse presente ninguém tira de você. E por último, irmãos, Jesus aqui, ele é identificado como o Cordeiro. Tudo bem. Se ele não for a luz, se ele não se identificar como luz, se ele não se identificar como Deus, como vida, como palavra, mas como Cordeiro. Como Cordeiro. Que animalzinho frágil. Se por um lado, irmãos, há uma incontestável força, poder, reino, soberania, nesse que tem a vida, que é o Logos, que é a palavra, que, se por um lado nós temos isso, por outro lado, Jesus se identifica como o Cordeirinho. E na mente, como citei aqui, dos escribas e dos fariseus, eles tinham na mente da história de Israel o que representava o Cordeiro. Na mente deles, eles sabiam claramente o que representava um Cordeiro na história hebraica. Eles sabiam o que era. Irmãos, a figura do Cordeiro, ela aparece praticamente lá em Gênesis capítulo de número 22. Abraão sacrificar o filho, Isaque. E naquele momento que ele vai sacrificar o filho, o Senhor diz, para, aparece um cordeiro, substituto do sacrifício de Isaque. Eles tinham na mente, um pouquinho mais à frente, quando se institui a Páscoa, o Pessach, festa da passagem, saíram do Egito, chegaram do outro lado, o Senhor falou, agora me celebrem, me cultuem. E o culto tem que ter um cordeiro. Eles sabiam o que era cordeiro. No livro de Números, capítulo de número 8, o próprio Deus havia estabelecido para que pudesse alguém servir a Deus, andar com o Senhor, ser purificado com sangue do Cordeiro. Em Levítico, capítulo de número 16, para expiar os pecados e, sobretudo, para que pudesse servir o Senhor no sacerdócio araônico, como levita, para oferecer culto a Deus, a princípio no tabernáculo, depois no templo, tinha que ser marcado com sangue do Cordeiro. E aí a gente vê no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os 5 livros apresentando a figura do Cordeiro. Depois de explicar isso tudo, de falar que ele é a vida,
de falar que Jesus é a graça, que Jesus é a palavra, é o Logos de Deus. Depois de explicar isso tudo, que é a luz, eis o Cordeiro. Vocês sabem o que é o Cordeiro. E eu quero apresentar alguém que a vida dele é como um cordeiro. Irmãos, João, ao referir-se ao encontro de João Batista, destaca em alto e bom som, quando foi perguntado se ele seria o Cristo. Ele mesmo responde: eu não sou o Cristo. Você é Elias? Eu não sou Elias. Mas aponta no dia seguinte, que é a descrição de João capítulo de número 1, verso 29, aquele que era o Cordeiro. E na cultura hebraica, no contexto religioso dos judeus, eles sabiam o que era o Cordeiro. Parece que poderia até ter dado um nó na cabeça daquelas pessoas. Nossa, mas ele não é a vida? Ele não é a ressurreição? Ele não é a luz? Ele não é isso tudo? Mas como? O Concílio de Calcedônia tem uma das declarações mais, que para mim, desde quando eu aprendi essa expressão, mais vívida, que Jesus é o verdadeiro Deus, mas Jesus também era o verdadeiro homem. É o et veri Dei e o et veri homos, uma união mística, hipostática, onde estava sobre ele a natureza divina e a natureza humana. E esse Jesus é apresentado como esse Cordeiro, visível, perceptível, de carne e osso, mas não só o Cordeiro, mas falando que ele é o Cordeiro que tira o pecado. Mudou tudo. Não tem só fragilidade nele. Tem uma fragilidade aparente. A gente acha que ele é fraco, mas ele não é fraco. Mas ele, apesar dessa visível aparência de fragilidade, é ele que tira o pecado. É ele que remove as falhas. É ele que remove as inconsequências humanas. É ele que tira a culpa. É ele que tira a dor. É ele que torna mais alvo que a neve a vida de qualquer um que se aproxima dele, e o sangue dele purifica de todo o pecado. Irmão, Jesus é anunciado como o Cordeiro que remove o pecado individual e coletivo. Ele tira o pecado por ser ele a ovelha muda, o servo sofredor de Isaías 53, o Filho do Homem, o Salvador, o Cristo, o ungido, o Messias. Como diz antes, as escolas rabínicas e os judeus foram incomodados sobre quem ele era. Quem ele é? Quem é ele? As escolas rabínicas estavam incomodadas e se dirigiram a João Batista para questionar quem ele era. Está acontecendo alguma coisa aí? Quem ele é? João Batista diz que ele haveria de ser aquele que ele não era digno, nem de desatar-lhe as sandálias dos pés. Que ele era aquele que, diferente dele, João Batista, que derramava água sobre a cabeça das pessoas e dava a elas a condição de se inserir em um novo contexto, na transição da antiga aliança para a nova aliança, na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, na transição não mais a circuncisão, mas agora batismo, não mais a figura masculina, uma representatividade de que a mulher era abençoada quando casava com um homem circunciso, dando a ideia de um homem convertido, mas agora a água que vem sobre a cabeça daquele que crê. Mulher, homem, grego, bárbaro, cítaro, escravo. Mas João fala assim, não, mas aquele que vem depois de mim, ele tem um poder de batizar pessoas.
E esse poder do batismo de Jesus, irmãos, é o que mais nós precisamos, é o que mais a humanidade precisa. Porque Ele nos batiza com o seu Santo Espírito. E o batizado com o Espírito Santo, sabe o que faz? Leva-nos ao arrependimento, leva-nos ao quebrantamento, leva-nos à nova vida, leva-nos à comunhão com o Pai, porque Ele é o mediador entre nós e o nosso Deus. Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Pena que nós tivemos que ter a interrupção do nosso coral nessa nova configuração, porque havia um hino que eu gostava muito de cantar, que fala acerca do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar, vou te adorar. Seu sangue vem lavar meu ser. Meu Cristo é o Cordeiro de Deus. Portanto, irmãos, Jesus é a base de João capítulo de número 1, e não entender João capítulo 1 talvez traga distorções durante todo o capítulo. Se nós não entendermos esse Cristo apresentado aqui, talvez em alguns aspectos da vida nós podemos ter distorções, confusões. Mas quando nós entendemos quem Jesus é, isso já nos basta. Nós já temos a luz, nós já temos a vida, nós já temos a graça, nós já temos o sangue precioso dele que nos purifica de todo pecado. Isso nos basta. Os mais antigos lembram de um cântico. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Ele veio fazer isso conosco. Que você possa crer nele, centrar a sua vida nele, mudar a sua vida por ele. E lá no céu você vai ter morada.